Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando essa terça-feira, ainda saboreando a nossa goleada de domingo, mas também já pensando no nosso adversário de amanhã. E um recado importante para quem está indo a São Paulo, ou quem é de São Paulo, enfim, para o jogo do Allianz Parque. Vai ter um pré-jogo sensacional, eu gostaria muito de estar lá, não estarei, mas vou falar aqui para vocês a partir do meio-dia até 8 da noite, ali 1h30 para a bola rolar no Allianz Parque, lá na Vila Madalena. A rua tem um nome complicado, Rua Aspicuelta, número 713, vai estar fechado ali para a torcida alvinegra, R$10 apenas a entrada, super para jogo, desse jogo aí maravilhoso, decisivo, oitavas de final da Liberta. Então, para a galera felizarda que estará amanhã em Sampa para o jogão, né? Conseguiu ingresso também, muitos amigos meus tentaram ingresso e não conseguiram, né? Enfim, de qualquer maneira, esse pré-jogo aí desde o meio-dia, beleza? Galera, vamos lá. Ontem a rodada do Brasileirão terminou com 2-2 ali, eletrizante, né? Entre Cruzeiro e Vitória, né? O Vitória chegou a abrir 2-0 no placar e na reta final do jogo o Cruzeiro conseguiu marcar os seus 2 gols, né? Teve confusão, enfim, mas de qualquer forma, o presidente do Vitória reclamando, né? Que não é dessa forma que vão salvar Corinthians e Fluminense do rebaixamento, tentando rebaixar o Vitória, né? Mas pelo que eu vi ali, o Vitória reclamou de um empurrão no segundo gol do Cruzeiro que, galera, na boa, se começar assim o VAR, câmera lenta, vai marcar irregularidade em qualquer lance, né? Eu achei que foi uma jogada normal, né? De fato, no primeiro momento a gente tem essa impressão que o jogador do Cruzeiro que cabeceia dá um empurrãozinho ali de leve, mas futebol, como diz o nosso técnico Arthur Jorge, um jogo de contato, né? Então é isso. Foi 2-2, acabou que foi um resultado aí deu uma segurada no Cruzeiro. O Cruzeiro está no 7º lugar do campeonato, 37 pontos, né? E o Vitória é a primeira equipe fora do Z4 com 22 pontos, que também é a pontuação do Corinthians, que é quem abre a zona da confusão, beleza? Então, fechada aí essa rodada do Brasileirão. Galera, falar aqui sobre o Botafogo, o ataque do Botafogo. Melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 41 gols. A equipe que vem em segundo lugar é o Flamengo, com 5 gols atrás da gente, né? E uma análise interessante é que a gente, se fosse olhar ali no início do ano, né, pensaria no ataque do Botafogo com os 2 nomes principais, né? O Júnior Santos e o Tiquinho. Mas qual é a realidade atual? Júnior Santos machucado, né? Se recuperando, felizmente se recuperando bem, né? De uma lesão séria ali da tíbia, né? De uma cirurgia. E o Tiquinho hoje reserva no Botafogo, né? Claro que o Tiquinho também teve problemas aí recentes nos joelhos, né? E tá voltando aos poucos, ainda tá longe do seu melhor futebol, né? Teve uma grande chance, aliás, no domingo, a bola ali enfiada, açucarada pelo Luiz Henrique. O Tiquinho acabou desperdiçando, chutando por cima do gol ali. Mas enfim, Tiquinho aos poucos retomando aí, pelo menos ganhando minutagem, né? Então, voltando ao ataque do Botafogo, o que é interessante de ver? Que mesmo sem o Júnior Santos e o Tiquinho, o Botafogo continua marcando muitos gols. Isso se explica, claro, também pelos reforços que chegaram nessa janela de meio do ano. O Igor Jesus, que hoje é titular da posição, o próprio Matheus Martins, que fez ali os seus 2 primeiros gols pelo Botafogo, até o Carlos Alberto, né? Savarino, Luiz Henrique, enfim. Então, chama atenção que o Botafogo tem um equilíbrio muito grande. Os homens, chamados homens de frente do Botafogo, são responsáveis por 21 gols desses 41. Portanto, 20 gols foram feitos pela turma ali dos setores de defesa e meio campo, né? Defesa e meio campo. E aí a gente lembra dos 4 gols do Cuiabano, né? Danilo, Barbosa e Bastos, cada um tem 3 gols. Também acho que o Matheus Pontes também tem 3 gols, se não me engano, né? Acho que sim, acho que com esse gol também de domingo ele chegou a 3. Enfim, há um equilíbrio muito, muito bom entre os setores e reforça a questão de que o Arthur Jorge é um técnico, né, que desde o Braga tinha esse gosto, né, pela ofensividade
E bacana, né? Bacana a gente ver que mesmo isso é uma diferença para o ano passado, né? Acho que ano passado era impossível a gente imaginar o Botafogo, né, sem o Tiquinho. O período que o Tiquinho ficou machucado, ano passado, né, foi justamente coincidiu com a queda da equipe. Hoje não, hoje o Tiquinho reserva, como eu falei, né, retornando, e o Botafogo tem outros jogadores aí, e não se tem nem o Almada, né? Não se tem o Almada. Que fez mais um bom jogo, viu? Mais um bom jogo. Infelizmente perdeu o pênalti ali, mas de qualquer maneira o Almada cada dia mais à vontade. E galera, saiu ontem, né? Bastidores da Botafogo TV, foi muito legal de assistir. Se você não assistiu ainda, assista. Como sempre, imagens incríveis, né? Tanto de vestiário, chegada dos jogadores, emoção dos torcedores, né? Aquela câmera ali que fica pegando as reações dos torcedores alvinegros dessa nossa grande vitória do último domingo, enfim, e também, claro, os lances ali dos gols, visto, né, com um olhar, né, romântico do futebol, como eu falo, sempre lembrando as imagens do antigo Canal 100, né? Foi muito bacana, então assista. Eu vou até assistir de novo, assisti ontem, né, meio que na correria, vou até assistir hoje com mais calma esses bastidores da Botafogo TV. Pessoal, vamos falar então do mercado, né? Antes de falar do mercado, vou passar bem rápido de que ontem o presidente do Flamengo, Landim, foi cobrado, né, pela derrota, como se fosse um absurdo o Flamengo perder para o Botafogo, e aí ele acabou usando aquela retórica do fair play financeiro, né, que isso tem que ser visto, né? Só que a galera esquece, né? Fala a galera, de modo geral, que o Flamengo usufruiu durante mais de 30 anos de um patrocínio de uma estatal, né, da Petrobras, tinha aquele anúncio Lubrax, né, quem é das antigas lembra, né, mais de 30 anos, e estava tudo bem, né, então se for abrir essa caixa de Pandora aí, vamos ter que investigar também o lado do Flamengo. E do lado do Botafogo, o Textor respondeu até com muita calma, muita tranquilidade, disse que o Landinho é uma pessoa adorável, né, eles são amigos, mas que ele estava equivocado sobre essa questão do fair play financeiro, explicou ali rapidamente. O Textor, que vem sendo perseguido aí pela imprensa, né? Ontem teve matérias aí, Juca Kfouri no UOL, teve outra matéria também querendo investigar o passado de John Textor. Galera, não caiam, né, nesse papo aí, né? São matérias, obviamente, pontuais, especialmente da imprensa paulista, né, na véspera de um jogo decisivo para o Palmeiras pela Libertadores. São maneiras aí de querer, enfim, descredenciar o boss, né? Enfim, não tem sentido algum esse tipo de matéria para, como se fosse assim um dirigente com um passado a ser escondido. Nada disso, o Textor sempre falou, né? E a gente sabe bem por onde ele passou, tudo o que aconteceu, né? Mas vai ter esse tipo. Cada vez mais, né, teremos, por um lado, matérias exaltando, por exemplo, a Leila, né, como uma grande dirigente, símbolo, né, do feminismo, enfim. Nada contra o feminismo, né? Só que não acho que a Leila seja o melhor exemplo, né? E botando o Textor ali, né, em xeque. Mas, então, basicamente, foi isso aí, essas notícias dessa segunda-feira, né, pós-jogo. Vamos falar do mercado, então, galera, assuntos mais interessantes. Antes de eu falar dos jogadores que o Botafogo já fez proposta oficial, vou falar dos que estão de saída, tá? O Zapata, todo mundo lembra, né? Meio campista, né? Um meia atacante, na verdade. O Zapata está já com uma passagem marcada para a Bélgica, vai para o Molenbeek, né? Protocolo Molenbeek foi acionado, né, para o Zapata, que eu acho que é interessante, um jogador que o Botafogo vê com bons olhos, né? Da nova geração aí, da base do Botafogo, talvez o principal jogador, né? E aí vai ganhar uma rodagem lá na Bélgica, tá? Quem está saindo, mas esse em definitivo, é o paraibano Jefferson Maciel, zagueiro, né? O que parece não agradou ao Arthur Jorge, mas é um jogador que eu gostei das poucas vezes, eu estou 4 vezes só esse ano com a camisa do Fogão. Ele está indo para o Portimonense de Portugal em definitivo, né? Um jogador que veio do Ceará, que o Botafogo adquiriu junto ao Ceará,
Então, boa sorte aí para ele agora em Portugal, tá? Vamos falar então agora das chegadas, chegadas e partidas. Gente, falei aqui ontem do Jair, né? O Jair, que em alguns lugares aparece como Jair Cunha, falei aqui ontem, em outros aparece como Jair Paula, né? Enfim, o zagueiro, 19 anos, da base do Santos, e que hoje está no profissional, né? Hoje é titular do Peixe. Até vi alguns lances dele. É um jogador bastante alto, né? Tem ali 1,95 m, é um jogador ainda um pouco magro, o que também dá para ele uma mobilidade. Então, é um jogador que, enfim, até por ter pernas mais longas, né, rouba bastante bola. São lances interessantes aí, claro que é aquela coisa do DVD, né? Você só vê lances do jogador, né, acertando, né, jogadas, enfim, como zagueiro ali, cortando bolas de cabeça, mas também, tanto no alto como embaixo também, parece ser um jogador bem interessante. A notícia que chega agora é de que o Santos, né, a notícia eu sempre dou crédito aqui, né, Ricardinho Martins, da TNT Esportes, é que o Santos disse não a essa primeira investida do Botafogo, que poderia chegar até 12 milhões de euros, tá? Cerca de 77 milhões de reais. Inclusive, muita gente me perguntando, Carlos, vale a pena botar essa grana toda num jogador tão jovem, né? Pessoal, é a análise do scout do Botafogo, né? E da própria Eagle. É visto como um jogador que, até pela estatura, né, pode ter realmente um mercado na Europa futuramente, né? Então, vamos acompanhar. Esse é a bola da vez, né? Depois do próprio Joaquim dos Santos, né? E muita gente lá de Santos diz que o Jair é melhor que o Joaquim, né? Comparando aí os dois atletas, claro que idades diferentes, né? O Joaquim já era um jogador bem mais experiente. E também interessante o seguinte, que na proposta do Botafogo, o Jair ganharia 4 vezes mais do que... Eu estou desde domingo gostando de fazer esse número, né? Não sei porquê. Ganhar 4 vezes mais do que ele está ganhando lá na Vila Belmiro, né? Então vamos acompanhar aí. O Santos precisa da grana, então estou ainda otimista que o Botafogo consiga realmente fechar com essa jovem promessa, né? Que já é quase uma realidade aí por estar já atuando na Série B pelo Peixe, né? Agora, lateral direito, né? A primeira notícia que surgiu ontem foi a do Vitinho, do Burnley, da Inglaterra, né? Um jogador de 25 anos, jogador mineiro, né? E que o Botafogo fez proposta oficial, né? Acertou as bases salariais com o jogador, né? E a questão toda é que o Burnley parece que não está muito afim de negociar o jogador, né? Então, é um pequeno entrave aí em relação ao Vitinho, que tem passagem por seleção de base, tá? Quem também tem passagem por seleção de base, né, sub-20, é justamente o Kelvin, né, que eu botei aí na thumb. O Kelvin, que é mais um jogador aí também de outro clube que tem um trabalho de base muito interessante, que é o Atlético Paranaense, né? O Kelvin está no CSKA, é titular do clube russo, né? É um jogador mais jovem, 23 anos, natural do Rio Grande do Norte, né? Ele teve uma passagem ali por Santa Catarina, depois realmente surgiu para o futebol lá no Furacão, né? E o Botafogo também formalizou proposta ao CSKA, tá? Existe algumas fontes dizendo que o CSKA pede 7 milhões de euros, outras fontes falam em 10 milhões de euros, e tem um detalhe curioso, né? O Flamengo, nosso rival, também está de olho, também mapeou esses dois jogadores, né? Tanto o Vitinho como o Kelvin, já que o Flamengo vai se desfazer do Wesley, então está também atrás de um lateral direito, né? Enfim, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, Carlos, o Matheus Ponte está tão bem ali, está dando conta do recado, que eu já nem lembro mais do Damian Soares. É verdade, o Matheus Ponte está crescendo, né? Jogo após jogo, jogador ainda muito novo, né? Mas não dá para o Botafogo ficar só com um jogador improvisando o Tietê ali, né, na posição. O Botafogo precisa trazer um lateral direito, nem que depois o Matheus Ponte se firme como titular, né? Mas o Botafogo realmente quer um jogador para chegar e assumir a titularidade. Hoje seriam esses dois nomes. O Botafogo tentou muito o Vagianite, do Panathinaikos,
né? Tá difícil falar, né? Vagianides do Panathinaikos. Fale 3 vezes. Mas a equipe grega viajou na maionese, né? Um jogador que vai ficar aí livre no mercado a partir de janeiro do ano que vem, né? E o Botafogo achou que ia ter mais facilidade aí para trazer, né? O Panathinaikos pedindo fortunas, né? E acabou negando aí 3 propostas seguidas do Botafogo pelo atleta. Então agora o foco são esses 2 jogadores. Eram jogadores que já estavam na lista dos scouts do Botafogo há um tempinho atrás, né? É que o Botafogo achou que seria mais fácil a negociação pelo Vagianides. Isso não aconteceu, virou a página e agora justamente o Botafogo aguarda uma posição tanto do Burnley da Inglaterra como do CSKA da Rússia, né? Um jogador tem 25 anos, que é o Vitinho, e o Kelvin tem 23, então são jogadores ali jovens, porém já com uma experiência, uma rodagem de Europa, beleza? Pessoal, para fechar, a Conmebol está aí ameaçando, né, analisando, na verdade, algumas situações do jogo Botafogo-Palmeiras da semana passada, por atraso no início do jogo, ali coisa de 1-2 minutos, também do intervalo, então tanto o Botafogo como o Arthur Jorge podem ser multados pela Conmebol, como a Conmebol gosta de multar, né? Acho que algumas multas são necessárias e fundamentais, né? A questão, por exemplo, do racismo, apesar de que o Botafogo prontamente agiu em relação a isso, identificou o torcedor, bloqueou ali o torcedor de qualquer entrada no estádio Newton Santos daqui para frente, né? Mas, de qualquer forma, a Conmebol deve punir o Botafogo em relação a essas questões de atraso e também de hostilidade aí à delegação do Palmeiras, né? Parece que 1 ou 2 torcedores ali jogaram alguma coisa no ônibus do Palmeiras, que obviamente está errado, né? Não estou aqui para passar pano para a nossa torcida, né? Até porque a gente vai jogar amanhã, a gente espera que tanto a nossa torcida como o time do Botafogo, né, não tenham problemas, né, lá em São Paulo. Então existe aí essa situação da Conmebol. Também teve a questão de rojões, né? Enfim, tem uma tabela ali de preços e a Conmebol vai multando aí de acordo com isso. Galera, é isso. Uma terça-feira aí né, o Botafogo já retornou ao trabalho ontem no Lonier, né? Um treino ali um pouco mais leve, por ter sido o day after, né, da goleada 4-1. E hoje sim, um treinamento aí, o último, né? Antes desse jogo tão importante do Allianz Parque, amanhã, 9h30 da noite. Amanhã eu vou gravar o vídeo e, se tudo estiver dentro dos conformes, devo fazer também uma live pré-jogo, né, pra gente aguentar a ansiedade. E eu tô fazendo agora aquela, como é que zica invertida, tem um nome aí, comenta aí embaixo, eu tô de verde, né, para ver se a gente seca o nosso adversário de amanhã. Galera, espertição, né? Mas hoje temos uma grande equipe e não dependemos tão somente de espertição, beleza? Já deixa o seu like, faça o seu comentário, uma ótima terça-feira a todos. E se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva aqui no canal, não custa nada, é só clicar aqui embaixo pra gente continuar crescendo, que nem o Fogão. Tamo junto, aquele abraço, Fogão pra cima!